Ontem nós recebemos aqui no sítio mais uma visita, um super viajante. O nome dele é Sérgio e ele veio da Bielorrússia. Eu nem sabia que existia esse país. Esse vem de longe também. Oi, tudo bem? Bem! E aí, prazer, Luciano. Prazer, Sérgio. Sérgio. Muito feliz conhecer vocês aqui no seu lugar. Nós vamos fazer um bate-papo com ele agora para você conhecer a história desse viajante. Legal, vamos chegar, Sérgio. Eu sou o Luciano. E eu sou o Gustavo. E nesse canal a gente fala sobre vida simples, tanto no sítio quanto viajando de bicicleta. São dois assuntos bastante importantes aqui no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de viagem de bicicleta porque tem um convidado especial aqui no nosso sítio. E antes do Sérgio, que é da Bielorrússia, a gente já recebeu um russo mesmo, que é o Artemi. Temos um vídeo aqui no canal com ele e confesso que eu pelo menos tinha um preconceito, porque pela língua ser tão diferente eu achei que eles não fossem ser tão comunicativos ou seriam um pouco frios assim, né? Mas nossa, muito pelo contrário, os dois super comunicativos e já assim, ó, ligados para aprender o português. Oi pessoal, muito prazer. Eu sou de Bielorrússia. Eu sei muitas pessoas não conhecem esse país, onde esse fica. Esse país na Europa, lado da Ucrânia, Rússia, Polônia. Mas Bielorrússia é na Rússia. O que fez você sair e viajar de bicicleta? Por que viajar de bicicleta? Eu gosto de viajar e na bicicleta também. Eu não tenho muita experiência, mas 3 anos antes eu viajo tudo no Japão. E você sempre gostou de pedalar? De se aventurar? Sim, antes eu viajo com carona, hitchhike. Boa viagem, você pode conhecer muitas boas pessoas que possam ajudar, mas todo dia você pergunta ajuda-me. Quando você tem bicicleta, você não precisa ajuda muito. Você fazer todo o caminho com seu pé, com seu meio forte. Chegando aqui no acampamento do Sérgio. O que você fazia na Rússia antes de começar com as aventuras? Eu falei, na Rússia, pessoas fazem isso, Bielorrússia, isso não é Rússia. Eu prometi que eu não ia errar isso, porque não dá, né? Todo mundo erra, eu vou errar igual e errei. Pra variar, Gustavo. A minha memória é um pouco leviana. E o que você fazia, com o que você trabalhava lá na Bielorrússia? Trabalha com móvel, faz também um pouco esporte, mas última vez eu trabalho na bom lugar na China, professora de educação física. Olha essa bombinha de ar, que incrível! E agora esse Provincial Shredder. Funciona os dois. Presta. Incrível. Onde você começou a viagem e quais lugares você já conheceu? Eu comecei na São Paulo, mas primeiro eu vou na norte, na Rio de Janeiro, litoral, perto de praias, visitei Ilha Grande, Búzios, cheguei na Espírito Santo, retorno um pouco na Minas Gerais, visitei o mais sul lugar do Brasil, Chuí. Agora eu tenho 7 estados, visitei em breve, de um pouco de dias, eu vou na Mato Grosso do Sul, são 8 estados. Desses lugares que você já conheceu aqui no Brasil, qual chamou mais a sua atenção? Quando você pergunta qual chocolate você gosta mais ou qual sorvete, não, tem muita que você gosta. E no Brasil tem muitos bonitos lugares, mas eu penso que tem muita boa de perto de outras na Santa Catarina. Tem serras, praias bonitas, muito diferentes. E perto, por exemplo, Balneário Camboriú, cidade
futura demais, mas perto tem praias onde não tem pessoas. E também tem nas serras, tem muito legal canhões e outras de cachoeiras. Eu vou na norte e no nordeste e vou conhecer mais e mais lugares legais, bonitos. Sim. E quais são os planos daqui para frente? Eu quero visitar mais norte lugar do Brasil. Isso não como sul, do norte como mais rápido. Não, eu quero de muito lugares. Talvez, se posso, visitei tudo ou mais que posso estados do Brasil. Do Brasil. E além do Brasil, você tem vontade de rodar por outros países? Quando eu chegar no Brasil, eu tenho plano, mas realmente a situação no meu país é muito ruim. Nós temos ditadura. Eu ditador 27 anos. E no último ano temos eleição, mais vez fake eleição. Muitas pessoas foram no protesto, mas a polícia é muito ruim de muitas pessoas pessoas qualquer de candidatas de presidentes, 2 pessoas agora na prisão por nada, muitas pessoas. Eu penso se eu volto no meu país, esse problema para mim, por exemplo, se você tem essa na minha bicicleta bandeira, essa bandeira de Bielorrússia, mas bandeira de história e bandeira de protesto agora. E agora pessoas, se tem alguma coisa, tem cor, não bandeira, mas cor branco e vermelho, eles vão na prisão por 2 semanas ou mais. E agora na situação na Bielorrússia é muito ruim porque a polícia pode fazer o que elas querem. E a polícia pode usar fake nome, outro nome e usa máscaras. Polícia. Se eu não posso voltar, eu preciso depois morar na outro país, eu não sei. Agora eu perguntei, aplica de refugiado no Brasil. Eu quero conhecer muito lugares no Brasil. Então, talvez eu vou ficar no Brasil. Toda vez que a gente entrevista um viajante aqui no canal, as pessoas ficam muito curiosas para saber como que esse viajante se mantém financeiramente. Agora eu uso de dinheiro qual eu ganhei na China. Você tem uma ideia de quanto você gasta por dia? Depende de onde eu fico, que eu comprar. Vou no supermercado comprar muitas coisas para o próximo dia, mas diferente. Às vezes eu ficar também por exemplo, se tem hostel ou camping, mas muito tempo eu fico na barraca. Também eu uso couchsurfing, warm showers. Couchsurfing e warm showers, para quem não sabe, são aplicativos que fazem esse intercâmbio entre viajantes e pessoas que querem receber viajantes em suas casas. São plataformas bem legais e que ajudam muito mesmo quem está na estrada. Qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora viajando de bicicleta?
Eu falei mais difícil quando você quer ficar na barraca é de procurar lugar para a barraca. Às vezes isso é difícil, mas tem estradas onde tem muitos caminhoneiros e não tem acostamento. E, por exemplo, estrada BR 101 como São Paulo, Curitiba, perto de Curitiba tem muita subida e tem 3 linhas sem acostamento. E isso é louco porque muitos caminhoneiros querem dirigir perto para você. E isso é perigoso. No geral, a viagem tem sido tranquila. Interessante se você pergunta de pessoas de outros países, se você fala, eu vou no Brasil, oh não, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. eu pensei também, e agora eu penso essa, mas não muito como eu pensei antes de visitar do Brasil. E eu penso, depois do Poço de Rabada, agora é 9 meses, um pouco mais, no Brasil e não tem problema. Eu penso no meu caminho vai lugares qual perigoso, mas é um medo, mas não louco medo. É o que cuidado para essa, isso não rezar para não viajar. Nós passamos 2 anos pelo Brasil, ainda falta o Nordeste e Norte, mas a gente também nunca passou por nenhuma situação, nem próximo a alguém querer fazer mal pra gente ou roubar, sempre foi muito tranquilo e a gente fica feliz por isso, né? De encontrar muitas pessoas boas. Sim, eu conheci pessoas boas que falam, ajudam. 3 anos antes viajo no Japão, tudo tranquilo. Não perigoso, mas muitas pessoas não falam com você. Eles muito gelo. Aqui no Brasil eu pedalei, eu carros todo dia, tu. Você sentiu que viajar de bicicleta com poucas coisas mudou o seu jeito de ver a vida, o seu jeito de viver? Quero ter menos coisas, mas se você tem bolsas grandes, você tem muita coisa. Se você quer alguma coisa menos, você precisa de bolsas mais pequenas. Esse é o problema, como mochila e bolsas. Sim. Mesmo. Então você tem gostado de viajar aqui no Brasil? Sim. Tá legal. Claro, sim. O Sérgio tem os vídeos aqui no YouTube e não estão em português, estão em russo. 2 градуса, я уже все, у меня майка, флисовая кофта, еще одна большая. Mesmo que não dê para entender, dá para ver, né? Muita coisa bonita, os lugares que ele está passando e todas essas aventuras. Sérgio, agradecemos muito pelo papo, muito obrigado por passar aqui no sítio. A gente adora receber pessoas aqui, viajantes, porque é como se a gente também estivesse viajando de alguma forma. A gente pega um pouco dessa experiência para nós e compartilha também esse estilo de vida que a gente está levando. E além dessa troca, a gente ainda troca com quem está aqui assistindo e isso é muito legal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso nos ajuda muito a seguir produzindo conteúdo aqui cada vez melhores. Esse papo com o Sérgio continuará no próximo vídeo, onde ele vai estar mostrando as coisas que ele leva na sua bicicleta para se aventurar aí pelo Brasil.